Revisão dos conteúdos de história. Capítulos. Capítulo 1, a formação dos primeiros povos e capítulo 2, povos e religião. A formação dos primeiros povos. Os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 2.000 anos na África. Eles não tinham território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, eles eram nômades. Esses povos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Os povos nômades eles partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Os primeiros povos moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles, palha, madeira, entre outros. Os primeiros grupos humanos nômades, eles foram se espalhando da África para outras regiões do planeta. Com esse distanciamento, resultou em povos diferentes com culturas diferentes. Os grupos humanos desenvolveram técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e rochas. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres, e esses grupos utilizavam de plantas, alguns minérios, pelos de animais, para poderem fazer essas pinturas. Eles utilizavam também outras coisas. Com o passar dos anos, as populações começaram a crescer e a construir casas mais resistentes, de madeiras, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. As primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de pessoas. Geralmente eram membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos. Com o crescimento dessas cidades, foi necessária a criação de governos para administrá-las. O governo é uma instituição do Estado. E o Estado, para alguns estudiosos, é o conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem às necessidades e reivindicações da população que habita em um território. Ou seja, eles foram criados para poder organizar essas cidades. A democracia é um regime político em que todos os cidadãos têm direitos de participar das escolhas políticas. Ou seja, na democracia, a população tem direito de voto e de eleger os seus representantes no governo. O regime político que existe hoje no Brasil é a democracia, na qual todos os governantes são escolhidos de forma direta ou indireta pelos cidadãos brasileiros com mais de 16 anos. Povos e religiões. Existem muitas religiões diferentes em nosso mundo. Elas influenciam a formação e a cultura dos povos, orientam seus seguidores, ou seja, seus adeptos, no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos, sendo assim importante para grande parte das pessoas. Por isso, todas as religiões devem ser respeitadas. No entanto, não é isso que acontece. Algumas religiões ainda sofrem desrespeito. O ato de discriminar ou ofender as pessoas devido à sua crença religiosa é chamado de intolerância religiosa. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas. Os egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas. O politeísmo é o sistema ou a crença religiosa em vários deuses. Mas nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Algumas religiões dos povos antigos cultuavam a um único Deus e eram chamadas de religiões monoteístas. Monoteísmo
é o sistema ou crença religiosa em um só Deus, em um único Deus. Alguns exemplos de religiões monoteístas é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. E as duas religiões com maior número de adeptos, ou seja, de seguidores na atualidade, elas surgiram do judaísmo, que foram a religião do cristianismo e do islamismo. O cristianismo está baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão.